Olá, então vamos aqui começar a nossa live de hoje e vamos analisar algumas coisas muito importantes, né? Projeções e também perguntas que o pessoal me encaminhou, né? Primeiramente, antes desse problema que eu tive, começar um mês antes, né? Desse problema da semana passada, eu senti uma força muito grande vindo lá da Fraternidade Branca, que eu não conhecia até então, né, na época de um experimento que ocorreu comigo, do qual eu fui até o Himalaia. E lá eles fizeram uma iniciação, né, em mim, e dizendo que iriam também me proteger daquela parte até os dias de hoje. E eu senti uma força muito grande, realmente, vindo de lá. Era uma coisa impressionante. E permaneceu assim por vários dias. E mentalmente eu via, né, alguns componentes daquela organização. Pois o tempo passou, eu comecei a ver aqui em casa a presença de uma amiga, né, uma grande amiga que eu assisti até a morte dela. E ela pertencia ao grupo espiritual de trabalhos lá do centro da Margarete. O nome dela era Maria, né? Então, eu assisti a Maria até o momento da morte. Foi uma coisa assim, que eu devia a ela por ser muito amiga. E ela sempre tem comparecido em situações de perigo para mim. Então eu aprendi a decifrar as aparições da Maria. E um pouco antes, né, desse problema, ela apareceu aqui em casa. Ficava olhando para mim, ela sempre faz isso, ela nunca diz nada, ela só fica olhando para mim e fatalmente dali pouco tempo começa a acontecer os problemas. Ela já está muito rarefeita, né? Ela só aparece do tórax para cima, então provavelmente ela vai se transferir para o corpo mental, o plano de corpo mental, porque quando as entidades que estão do outro lado começam a perder, né, parte do psicossoma, é sinal de uma transferência definitiva ao plano mental. Era uma pessoa muito querida em Santos, continua sendo, porque um centro comunitário da Lemoa recebeu o nome dela, né? Então eu passei a me preocupar. Eu falei, vai acontecer qualquer coisa, né? E realmente aconteceu. Mas 3 dias antes apareceu uma entidade que eu não conhecia até então, né? Parava aqui na porta e ficava me olhando. E logo se identificou, né, como sendo Pestalozzi, né, grande educador, né? Inclusive existe em Franca, interior de São Paulo, organizações espíritas que levam o nome de Pestalozzi, né? E eu falei, a coisa acho que vai complicar dessa vez, porque o semblante de Pestalozzi era realmente de preocupação. Aí o tempo passou, os dias passaram, vieram o problema, e então, mais uma vez, né, eu agradeço a visita deles e espero continuar merecendo a atenção deles. Aqui eu anotei algumas coisas para dizer hoje, a pedido dos amigos que me acompanham, né? Primeiramente, ele pediu para ver, o Leonardo pediu para ver a questão de algum livro bom sobre Atlantis, né? Da Atlântida. Eu falei para ele, eu falei, eu não conheço, nunca li um livro nesse sentido.
E quando foi à noite, né, eu me projetei involuntariamente e cheguei num plano e lá começaram a me explicar o que aconteceu, né, com aquela situação da Atlântida. Foram entidades, né, muito poderosas, de uma força mental impressionante, que transmigraram, que vieram do planeta deles para cá com a missão de colonizar, com a missão de fazer o planeta Terra evoluir daquele ponto deles para frente. Então, não iria ser um avanço em grande escala na ordem evolutiva do planeta Terra, no que diz dos habitantes que aqui estavam, né? Eles já traziam muito conhecimentos, eram pacíficos, né? E o conhecimento deles seria transmitido daquele ponto para frente. Então eles começaram a desenvolver, né, o trabalho deles, o plano deles, mas devido ao atraso, né, mental, intelectual do povo, da terra naquela época, eles começaram a desenvolver um sentimento de vaidade, né, poder, e isso foi se aflorando cada vez mais, sendo que no início havia uma divisão, né, entre eles, os Atlantes e os Lemurianos. Mas acontece que a rivalidade chegou a tal ponto, eles então empreenderam uma guerra terrível, né, baseada em bioenergia, em energia manipulada, né, e começaram a mexer em toda a estrutura física do nosso planeta. Daí aconteceu o desastre, né, que levou aquela civilização ao extermínio total. Existe uma norma na natureza, no nosso planeta Terra, de toda raça que não corresponde à expectativa dela no que diz respeito à evolução, ela consegue zerar. Isso foi o caso que aconteceu com uma civilização que havia na Grécia Antiga, né? Em que eles, vamos dizer, foram programados pela natureza, né? Habitaram o planeta durante algum tempo, mas não estavam acompanhando a evolução da verdadeira ordem dos fatos. Então, de repente, aquela civilização desapareceu, ninguém sabe, não se tem vestígio daquela civilização, e de repente, no mesmo lugar, apareceu a civilização da Grécia Antiga com todos aqueles físicos, matemáticos, psicólogos, uma coisa impressionante. Ali houve realmente um salto evolutivo na natureza, né? Era isso que era para acontecer na Atlântida, né? A evolução teria que ser daquele ponto para frente, né? Tal qual ocorreu na Grécia Antiga. Então existe essa norma na natureza, aquilo que não corresponde a ela, em pouco tempo aparece algum problema que liquida com toda a raça. Então o que nós temos que ver é que durante muito tempo a Terra foi habitada por diversos seres, culturas diferentes, povos diferentes que foram desaparecendo ao longo do tempo. Isso vai acontecer um dia com a gente? Vai. Do ponto de vista evolutivo, o ser humano vai se tornar muito rarefeito, então vai haver uma transmigração para o plano, né? Para o plano extrafísico, né? A Terra vai ser habitada no futuro só por pessoas de psicossoma. Vai levar tempo? Vai, mas vai acontecer porque é a evolução. Então nós temos aqui
a situação da Atlântida, explicada, né, pelos amparadores, o que ocorreu naquela situação. Voltando aqui, o nosso planejamento de hoje, como está no pedido da live, a diferença de sonambulismo com projeção consciente. Né? Qual seria a diferença, né? Que até agora é possível a gente perceber. No sonambulismo, a atividade mental ela é inconsciente, certo? Não existe uma atividade mental, tanto que a pessoa se expõe ao perigo, né, de uma forma constante. Ela deve ser acordada? Deve. A formação popular é que não se deve tocar na pessoa, mas deve. Né? Já teve casos de sonambulismo, em que o jovem foi conduzido até a cama depois, tocado. Ele não acordou, ele não despertou. Mas colocado de novo na cama, ele dormiu, teve um sono tranquilo e nunca mais passou por esse problema. A atividade dela pode ser também devido a uma atividade incomum, né? Estresse, né? Muita preocupação, muita agitação. Isso leva a pessoa a ter uma crise, né? De sonambulismo. Hipersensibilidade era o caso do Pelé. O Pelé, quando jovem, isso era muito comentado, que na seleção brasileira ele era sonâmbulo mesmo. Isso não se comentava em Santos devido para preservar a imagem dele, principalmente ali onde que a gente morava, que eu morava na Custódio de Melo e ele morava na Floriano Peixoto, na pensão da dona Georgina, e passava sempre em frente de casa para ir à praia. Isso em 1959, né, quando eu tinha 13 anos e ele já estava com 18. Então, não se comentava nada lá, mas isso veio à tona justamente na seleção em que alguém lá, outra pessoa afirmava isso, né? Então, isso traz, o sonambulismo, ele vem também dessa hipersensibilidade, né? Na projeção consciente, a atividade mental ela é constante, né? Ela difere do sonambulismo. A pessoa sabe o que vai fazer, faz e tem determinação. O cérebro continua funcionando, né? O cérebro do corpo, do psicossoma, do corpo extrafísico, né? O cérebro do corpo físico se mantém inerte, mas o cérebro do psicossoma continua funcionando. Então, nós temos uma outra aqui. No sonambulismo, o cérebro não desfruta da programação dos atos. Ele não desfruta, ele não tem consciência do que ela vai fazer. Né? Não tem essa consciência. Ele não programa, né? Porque ele não sabe que ele é uma pessoa que sofre com esse problema. Já no cérebro do psicossoma, a pessoa faz a programação, né, do que ela vai participar, ok? Ela tem perfeita consciência de tudo aquilo, né? Ela participa e também decide. Mecanicamente, ele não responde, né, no sonambulismo. Ele não responde maneira de atos, né? Primeiro pensa e depois pratica o ato. Ele pratica o ato além, muito antes da vontade, né? Ele sai sonâmbulo e de repente ele já está praticando o ato e o cérebro não registra tudo isso. Diferente também da projeção da consciência, em que a pessoa programa. Então, nas crianças e jovens, não se lembra, ao despertar, fica tudo como antes, tudo zerado, porém, no sonambulismo,
ele pega mais os meninos que as meninas. Isso é certo. Pega mais o jovem, né? De gênero masculino do que a menina. Não se sabe por quê, né? As pesquisas não apontam isso daí, né? Então, na projeção consciente, a pessoa se recorda de tudo e deve anotar, mesmo que ela resista, dizendo, eu me lembro, ela vai acabar esquecendo porque ela vai entrar num ritmo frenético de projeções da consciência e vai acabar esquecendo. Ela vai poder lembrar uma, duas, né, da memória antiga, mas na memória atual, em que ela vai intensificar as projeções, ela esquece, né? As primeiras projeções lúcidas, ela não esquece. É aquela memória que fica gravada, é aquele experimento que fica gravado na memória. Ela não esquece. Mas em relação ao tempo presente, aí sim, ela entra no processo de esquecimento, justamente porque o ritmo acelera, aumenta, né? Fica frenético. Então, tá aí a explicação, né? Diferença de sonambulismo com projeção da consciência. É que esses dias foi publicado a autorização lá nos Estados Unidos de um estado americano que autorizou o consumo de cogumelos. Eles chamam de cogumelos mágicos, que possibilita a viagem psicodélica. Em se tratando de uma ação provocada por um elemento que não corresponde a um tratamento médico, porque já dizia um médico conhecido meu, que a diferença do remédio para a droga está justamente na receita. Não adianta dizer que não vicia porque vicia. Nós vamos aí, a ayahuasca, vicia. Eu vicia, não adianta. Mais cedo ou mais tarde vicia. É a questão do cogumelo mágico que vai viciar também aquelas pessoas. Produz viagem astral? Produz. Porém, sem um ritmo, sem um objetivo. A pessoa sai fora do corpo, não se sabe para onde vai, fica no estado de transe, né? Experimenta aquela ação, quando termina o efeito, ela volta, né? Então, tal qual o LSD, né, inventado na minha época, na década de 60, logo foi liberado nos Estados Unidos, mas depois segurado, justamente por causa começou a causar muita dependência, né? Então, o que é o ideal nisso daí tudo? É a pessoa fazer a projeção consciente sem usar esses produtos. Justamente porque quando ela mudar de domicílio e ir de um lugar para o outro e não tiver o cogumelo, ela vai sentir falta. E uma projeção consciente, em que a pessoa determina a saída do corpo dela, é outra coisa, é outro nível, né? E ela vai desenvolver um período da vida dela muito saudável, né? Ao passo que, utilizando esses elementos, né, vai ter problema. Fatalmente vai ter problema, porque eles atingem diretamente a glândula pineal. E ela necessita de uma expansão para produzir. Usando esses aditivos, ela vai se comprimir, vai se restringir cada vez mais e vai bloquear tudo. Porque ela por si só produz um produto. Produz um produto. Então,
esse produto que é produzido pela pineal é justamente ali que favorece a descoincidência do corpo físico. Né? Então, totalmente negativo fazer projeções nesse sentido, porque também vai atrair pessoas lá do outro lado com problemas de droga. Né? Aqui nós temos uma outra situação em que uma amiga escreveu as projeções do corpo, fora do corpo, ela é lá de Ponta Grossa. Então, as últimas anotações que ela fez, ela está pedindo para intensificar mais o nível de projeção. Né? Pedindo para que eu ensine para ela intensificar mais o nível de projeção. Isso daí vai aumentar com o tempo. Né? Com o tempo, a consciência dela vai justamente liberar, né, essas lembranças, porque ela faz muita projeção. Então, tem essa situação. A pessoa precisa ir com calma, com prudência, né? Justamente para ela ir se inteirando dos fatos e ir se aperfeiçoando no mundo extrafísico como nesse, né? Com o universo paralelo como nesse. Então, à medida que ela se aperfeiçoa aqui, lá também vai evoluir. Né? Uma das questões que ela precisa desenvolver nesse sentido, devido ao fato dela ser uma grande paranormal, ela não tem paciência em narrar uma projeção da outra, porque ela está de psicossoma, ela entra em corpo mental, volta para psicossoma com uma rapidez impressionante. Então é preciso que a pessoa, para que a pessoa, ao narrar, quanto mais detalhe ela colocar, melhor vai ser para ela e para alguém que estiver lendo os relatos dela. Não para mim, que eu sou paranormal, que eu entendo o que ela fala. Né? Mas ela pula etapas. Então, nesse pular, ela pode passar por um detalhe em que o teórico vai desvendar o mistério disso tudo. Ok? É uma moça meiga, dócil, fantástica. Mas isso não é defeito dela, isso é uma coisa nata do paranormal. Eu já fui assim. Eu já recebi 2 advertências na internet, isso há muito tempo. Chega uma hora que o camarada escreveu, eu não sou paranormal, eu não entendo isso que você está falando. Mas por quê? Porque eu ia muito à frente. Então é preciso a gente pensar o seguinte, eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para alguém que vai ler isso daqui. Né? Então são os detalhes. Né? Então seria interessante, você que está me vendo, formar um diário. Né? Criar o seu diário e acompanhar o seu progresso. Né? Colocar mais detalhes. Né? Qual é a sensação que você tem ao passar de psicossoma ao corpo mental? Né? Quando você volta, qual é o teu estado de lucidez? Vai narrando tudo isso. Né? Outra coisa, quando você diz que toma conta de várias criações, né, de bichos, é importante você dizer quais são. Né? Quais são esses bichos? Né? Essa é a situação nossa, do paranormal. Então, às vezes, nós achamos que a pessoa tem que adivinhar do outro lado. Mas não é assim, não. Outra coisa, celular. Celular hoje é importante para a mulher. Né? Ele é um instrumento de defesa para a mulher.
Então, assim que você puder comprar o teu celular, você compra. Compra o teu celular e aprenda a mexer no celular, porque um dia mais cedo ou mais tarde você vai precisar, né, ter esse celular, ok? Então continue escrevendo. Já telefonou para mim uma vez, mas eu não pude atender, que estava trabalhando na casa de um amigo, em uma situação também física, né? Estava com ele na sala do laboratório dele. Mas pode ligar, que a gente está aqui para isso. Então, tem uma outra situação de uma amiga também, ela é do interior do estado de São Paulo, mas atualmente está morando no Ceará. O último relato que ela fez, né, na internet, não de projeção consciente, mas um artigo que ela fez. Ela está tentando projeção da consciência de psicossoma há muito tempo. Mas eu vi naquele relato dela, naquele artigo, né, que ela fez, sintomas de pessoa que faz projeção de corpo mental. Eu identifiquei ali vestígios de pessoas que faz projeções de corpo mental. Porque a firmeza que ela escreve, a maneira com que ela escreve, totalmente destituída de emoção, o modo com que ela focaliza o problema, porque a gente percebe que ela entra no problema, vai lá, extrai tudo, volta e escreve com uma clareza impressionante. Isso é característica de pessoa que desenvolve projeções de corpo mental, que já teve muita projeção de corpo mental em outras vidas. Então aí a gente precisa ver qual é a prioridade dela. Projeção de psicossoma ou projeção de corpo mental. Quando ela vai escrever os artigos dela, é importante ela fazer projeção de corpo mental. Agora, viagens de lazer, nada melhor que viagens de psicossoma, porque a pessoa grava mais, a velocidade é mais lenta, ela pode ver muito lugar, né? Chegar e ir até a biblioteca, né? De Alexandria, né? E lá ela tem uma projeção de corpo mental em que ela entra no assunto, no livro, puxa tudo que está ali, né? Uma projeção de corpo mental é bom para isso. Então aí precisa ver essa situação de ver qual o fator, né, que a gente pode desenvolver nesse sentido de melhorar o biorritmo dela para ela começar a gravar os experimentos, né? Então, tem também essa situação. E lá nós vamos mudar lá para São Vicente, em que uma amiga me escreveu anteontem, em que quando ela vai fazer trabalho de assistência no umbral, ela se vê andando na superfície e quando ela quer aprofundar um pouco mais, ela não consegue. Então, acontece o seguinte, eu mandei na mensagem para ela. Eu falei, olha, as leis da física do umbral, elas são invertidas, né? Muda tudo. Então nós temos a superfície do umbral, ok? É uma coisa. Você anda normal na superfície. Você adentrou um pouco mais, você já sente que o corpo ficou mais lento, né? Quando você chega, ou melhor, quando você quer chegar lá vamos dizer assim, no porão do umbral, você não consegue.
justamente porque a gravidade naquele ambiente do umbral, no ambiente, vamos dizer assim, classifica de 1, 2 e 3. No terceiro você não consegue chegar, porque ali já mudou tudo, né? A lei da física ali já mudou tudo. Então você veja, na volitação, é um estado que nós estamos aqui e sempre vamos para cima, devido à facilidade do psicossoma. No umbral é diferente. A gravidade te puxa para baixo. Ela vai te levando cada vez mais para baixo. Chega num ponto, vamos dizer, no núcleo do umbral, você não consegue descer. Não tem como. Porque lá a gravidade é tão forte que ela te empurra para cima. Ela te joga para cima. Então eu falei para ela, quando chegar nessa situação, que você for fazer um resgate no umbral e chegar nesse ponto, você tem que criar um lastro para você. Não um lastro mental, porque vai ser uma forma pensamento e vai ter o mesmo peso do teu corpo. Mas vai ser um lastro dos elementos que estão naquele lugar que você vai atrair mentalmente e puxar para você. Você vai ganhar um peso extra e aí você vai, em vez de você estar pesando 70 gramas, como é o peso do corpo físico, né? A milésima parte do corpo físico, vamos dizer, um corpo físico de 70 quilos vai dar 70 gramas. Então, em vez de lá no umbral você estar com peso de 70 gramas, você puxando os elementos de lá, que eu chamo elementos de fortuna, você puxando os elementos de lá, trazendo para o seu corpo, você vai ganhar esse peso adicional. Então, você vai segurar o necessitado e leva com ele. Porque você não vai estar, o teu amparador vai estar junto com você, ele vai estar muito além, onde ele não consegue também descer. Então, a comunicação aí não vai ser nem telepática, vai ser diálogo transmental, que vai muito além da telepatia, ok? Então, são detalhes que com o passar do tempo, nós vamos descobrindo isso daí. A gente vai descobrindo, vai anotando, né? Então, você tenha certeza aí, minha colega amiga da cidade onde eu morei, né? Na Ilha Porchá. Você sabe, você vai anotando tudo, a gente vai tentando resolver os teus problemas. Se não resolver no mundo físico, a gente pede orientação para os amparadores, que eles estão sempre aí dispostos a nos ensinar, porque nós somos um instrumento na mão deles, né? Nós precisamos deles para aprender e evoluir. E eles precisam da gente para poder resgatar aquelas pessoas que já cumpriram algum tempo no umbral, né? Então, pode ficar tranquila que eu estou aqui para te atender e atender também as demais pessoas, ok? Agora o último tópico, né? Vamos entrar aqui numa situação que eu não esperava e que aconteceu a semana passada, porque a gente não pode montar um alvo, né? Fazer uma programação, porque é uma coisa totalmente inédita, né? É coisa incrível nesse sentido, né? O que aconteceu foi justamente um experimento lá numa instituição do Sul, né? E essa instituição, chamada CAEC, né? Em Foz do Iguaçu, em que eu recuperei a consciência, porque existe uma fenda no tempo em que é possível a gente entrar por ali, porque em toda a mediação da instituição, ela fica protegida por uma redoma de vidro,
né? Como seria uma redoma de vidro. Então existe uma fenda no tempo ali que fica entre a praça de alimentação e a editora, né? A Editares. Então é por ali que a gente entra. E eu estava fazendo uma faxina. Uma faxina nos resíduos, né? Da mente das pessoas, do pensamento da pessoa, que todo e qualquer lugar tem isso. Não adianta pensar que é só lá. Todo e qualquer lugar. Quando a gente entra na internet e a gente sai, a gente deixa resíduos ali, né? Porque na internet os experts dizem que é lixo da internet, que ela não aproveita. Então, todo pensamento, todo pensamento, ele tem o seu ponto de utilidade. Mas tem também aquilo que ele descarta. É aí que está a situação. Então fica, né, essa matéria em qualquer ambiente que não serve para nada. Ela precisa ser restituída à natureza. Agora, se não fazem essa limpeza, existem várias maneiras de se fazer limpeza no ambiente. Tem aquela que a gente estende a mão para cima e vai, cômodo por cômodo, exteriorizando energia. Então a nossa bioenergia, ela bate no quarto, dissolve energia, que não está ali, que está ali, mas que não precisa, na sala, em todo o ambiente. Isso precisa ser feito, né? Pode ser feito mentalmente também, no lugar. Então a energia, ela dissolve isso daí. E era justamente o que eu estava fazendo. Mas eu fazia o movimento com as mãos, ok? Então, aonde eu estava, nesse ponto, entre a praça de alimentação e Editares, eu trazia toda aquela matéria e dissolvia, né? A minha preocupação foi sempre essa, de que hoje a terceira geração que está lá tivesse condições de desenvolver o trabalho, né? E estão desenvolvendo o trabalho. Então, esse é o grande fator da projeção da consciência. Qualquer pessoa pode sair e ajudar uma instituição, alguém, e trabalhar nesse sentido, né? Daqui para frente vai melhorar muito também, né? Porque novas pessoas, novas ideias, isso daí vai fazer a associação daquele pessoal, de todo o pessoal que está lá, né, evoluir ainda mais, né? Porque esse é o objetivo deles, evoluir, né? Então, toda pessoa que quer evoluir, a gente está aí para ajudar, né? E procurar cooperar nesse sentido, né? Então, fica aí as nossas experiências de hoje e da semana também, né? Prometendo voltar na próxima quarta-feira, às 8h30. E também quem perdeu o começo dessa projeção, entrar no YouTube, e lá está Instituto de Parapsicologia Vasco Vasconcelos, acessar lá que vai estar tudo colocado lá para que todo mundo possa, né, tomar parte e saber um pouco mais desses experimentos, ok? Boa noite a todos vocês, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima quarta-feira. Até mais.